Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre modificadores de acesso, tá? O que é isso? Modificadores de acesso, visibilidade, né? Lembra que eu falo, toda vez que eu vou criar atributos, classes, métodos, eu sempre pergunto qual é a visibilidade, é público, privado, né? Até agora a gente viu esses dois tipos, classes públicas, a gente já viu classes abstratas, não é? A gente já viu métodos públicos, métodos privados, atributos, não é? Isso são os modificadores de acesso. A gente vai falar sobre cada um deles e explicar o que acontece quando a gente coloca um determinado modificador de acesso para uma classe, para um atributo ou para um método. Tá, ok? Só que antes de falar sobre modificadores de acesso, eu vou falar para vocês sobre pacotes. É bem rápido, só explicar mais ou menos o que são pacotes. Tá? Vocês podem fazer analogias de pacotes como se fossem pastas, diretórios. Por exemplo, aqui, pessoal, eu criei aqui um projeto chamado Projeto Modificadores de Acesso. Não é? Aqui, vocês sabem que tem a pasta SRC, que é a pasta source, onde ficam nossos códigos, não é? Tudo bem, a gente está começando a trabalhar agora com herança, e vocês perceberam que o número de classes que a gente trabalha está aumentando, não é? Uma classe funcionário, por exemplo, tem uma superclasse, várias subclasses. Se a gente for ver o total ali, tem o quê? Umas 10 classes, não é? E se fosse um sistema um pouco mais robusto, a gente teria muito mais do que 10 classes, sei lá, 50, 100 classes, não é? E todas essas classes ficariam todas dentro do source, todas misturadas aqui dentro do source. Não é legal, não é? Seria interessante de a gente separar conforme a funcionalidade. Por exemplo, as classes que trabalham com classes de modelo, que vocês vão estudar mais para frente em banco de dados, vocês vão trabalhar com o padrão MVC, o Model View Controller, não é? Criariam lá uma classe um pacote de modelo, onde ficariam só a definição das classes, né? Os POJO, né? Só classes com atributos setter getter. Outro pacote chamado View, onde ficariam as classes que iam trabalhar com a sua interface, né? Com o seu, sei lá, desktop, talvez, as telas, né? E a classe controller, né? Que faria lá o meio de campo entre as telas e o banco, talvez, né? Então, pessoal, é interessante a gente dividir em pacotes. Olha só, o que é pacotes? Faça simplesmente analogia com pastas, diretórios do sistema operacional, não é? Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse trabalhar com o padrão MVC, como é que eu criaria? Como é para minhas classes não ficarem todas misturadas? Eu criaria assim, ó, eu criaria pacotes. Classes de modelo ficam no pacote de modelo, classes de controller ficam no pacote de controller, as views, classes de telas ficariam no pacote de telas, né? Views, não é? Olha só como é que eu faria isso aí, ó. Vou criar aqui, por exemplo, uma classe de modelo. Ó, eu venho aqui no meu SRC e vou criar uma nova classe. Ó, vou falar para ele, olha, cara, quero uma classe. Beleza, uma classe. Aqui eu coloco o nome da classe que eu quero. Só que antes disso, como eu quero separar em pacotes, eu não quero que fique tudo misturado, né? Minha classe de conexão misturado com uma classe de controller, misturado com uma classe de tela, né? Eu não quero, eu quero separar. Então, antes disso, eu falo assim, olha, cara, essa classe vai ficar dentro do meu pacote br.edu.ifms ponto, e o nome do pacote que eu quero. Que pacote que eu quero? É uma classe de modelo? Então pacote model, né? Por quê? Eu poderia criar somente um pacote chamado model, né? Só que sabem que o Java é uma linguagem aberta, né? Existe a comunidade Java com desenvolvedores pelo mundo inteiro que colaboram, né, com o desenvolvimento da linguagem. E, por exemplo, quando você sei lá, está desenvolvendo alguma coisa útil que você queira disponibilizar para a comunidade, sei lá, você achou uma maneira mais fácil de trabalhar com calendários, por exemplo, você desenvolveu lá seu protótipo e é muito mais fácil trabalhar com calendário. Então o que você vai fazer? Vai desenvolver seu projeto e vai colocar assim nesse pacote. Por quê? Quando alguém lá, sei lá, de outro país, de outro lugar, for acessar sua biblioteca, você na verdade está criando uma biblioteca, ele vai ver, olha só, veio do BR Edu
IFMS, veio lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então é por isso que é interessante colocar assim nessa nomenclatura. Geralmente se coloca de trás para frente a instituição que você trabalha ou estuda, né, ou pesquisa, e no final o nome do pacotinho que você quer, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui só para ilustrar, o nome da minha classe vai ser classe modelo, né? Uma classe qualquer aí que eu fosse desenvolver aí. Vou criar, olha só como é que ele criou, pessoal. Classe modelo, public class, classe modelo, e aqui em cima ele colocou, olha, tá no pacote BR Edu IFMS Model, tá? Olha aqui o pacotinho que ele criou, olha só, BR Edu. Ah, eu posso, e se fosse, professor, uma classe de, essa aqui é uma classe de modelo, e se fosse uma classe de tela, por exemplo, uma manipulação de tela, como é que eu faria? Simples, eu viria aqui e criaria. Eu posso criar aqui dentro para ficar misturado? Não, não é legal ficar misturado. Isso aqui, esse pacote contém somente classes de modelo. Você quer trabalhar com telas? Então você cria um outro pacote para telas. Olha só, uma classe que vai trabalhar com suas telas, né? Só que você não quer que fique no pacote modelo. Você quer que fique no seu pacote view, que é telas, né? Então você coloca lá classe, o nome dela, view 1, view 2, né? Classe view. Ok, bacana. Olha só, pessoal. Agora a gente tem dois pacotes, um pacote model que tem todas as classes de modelo, um pacote view que tem todas as classes view, e eu poderia ter vários outros pacotes, um pacote de teste, quer ver? Eu posso querer testar a aplicação e eu não quero que fique misturado, então tá, vamos criar aqui uma classe de teste dentro de um pacote de teste. Deixa eu fechar aqui, eu vou vir aqui, vou criar uma classe de teste, classe teste, né? Classe de teste, eu quero testar. Então eu não quero que fique nem no módulo nem no view, eu quero que fique dentro de um pacote específico de teste, br.edu. Vamos colocar aqui fms, ponto teste, um pacote de teste, não é? Ok. Beleza? Aqui, pessoal, você quer testar alguma funcionalidade, você testa e coloca aqui dentro desse pacote, não é? Tá vendo que a gente está separando por funcionalidade? O que for para testar, a gente coloca dentro do pacote de teste. O que for classes de definição de modelo, coloca aqui nesse pacote de modelo. O que for de telas, coloca nesse pacote. É igualzinho, por exemplo, quando você tem arquivos .doc, arquivos de Excel, arquivos de PowerPoint. É a mesma coisa de você misturar tudo numa pasta só, fica difícil de você encontrar, não é? Porque está misturado tudo. E se você tivesse uma pasta de Word, naquela pasta somente arquivos Word, uma pasta de Excel, somente Excel, uma pasta de PowerPoint, somente PowerPoint. Não fica mais fácil? Fica, né, pessoal? É a mesma ideia. Está aqui um pacote model, um pacote teste, um pacote view, um pacote controller, beleza? Bom, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar sobre pacote. Eu tive que falar sobre isso primeiro, porque agora eu vou começar a falar de modificadores de acesso e vocês precisam saber como é que funciona essa estrutura de pacote. Beleza? Valeu!